Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da nossa reflexão de hoje é Nínive ou Israel? Lendo um texto bíblico, fiquei inicialmente chocada com ele, mas tentei ver o que estava no coração de Deus quando fez tal declaração e deparei-me com a essência de sua justiça. Leia Ezequiel 18, de 20 a 24, para que você possa entender melhor. Mas trocando em miúdos, diz assim que o justo que começar a viver na impiedade morrerá e Deus não se lembrará de todos os atos de justiça que ele praticou. E o ímpio que deixar a impiedade e praticar a justiça viverá e Deus não se lembrará de toda a impiedade que ele cometeu. Parecia algo absurdo para mim, bem como para o povo de Israel. Mas esse princípio divino nos previne de cometermos dois equívocos muito comuns. O primeiro equívoco: acharmos que já fizemos muito para Deus e temos o direito de começar a viver do nosso jeito. Infelizmente, há um sentimento da nossa natureza caída que tenta nos convencer de que há uma certa lista de bons serviços prestados que Deus levará em conta para nossa salvação. Aí, numa certa altura do campeonato de nossa vida espiritual, nós nos deixamos levar, deixamos o arado e nos acomodamos. E sem mesmo percebermos, começamos a viver na impiedade. Essa palavra profética vem para nos lembrar que essa lista do que um dia fizemos de justo não pode nos salvar quando decidimos viver de forma ímpia. Isso é uma prova de amor e não de injustiça de Deus, pois ele nos ensina a perseverarmos no caminho justo, a renovarmos o nosso compromisso com ele diariamente, a sondarmos as nossas ações e corrigirmos, se necessário, o nosso procedimento, a fim de sermos encontrados fiéis e recebermos a vida. O segundo equívoco é acharmos que pela nossa vida pecaminosa seremos indignos diante dele para recebermos a vida. Há pessoas que cometeram tantos pecados que, quando lhes é anunciada a mensagem de salvação, elas simplesmente não acreditam que seja possível, diante de sua lista de pecados e até de crimes. Elas são bombardeadas pelo inimigo de que não há perdão para elas e que nada e nem ninguém poderá apagar o que elas fizeram de ruim no passado. As pessoas se lembrarão e não irão ter comunhão com elas. Mas Deus vem e quebra esse pensamento, dizendo que basta a decisão de uma pessoa em viver de maneira que o agrade, viver de forma justa e abandonar sua vida antiga de impiedade, que ele, o único que poderia condená-la, irá dar-lhe vida e ainda não se lembrará de suas más obras. Que mensagem preciosa de boas-vindas para aqueles que se arrependem! Essas duas situações me fizeram lembrar de duas nações e suas histórias reveladas na Bíblia. A primeira nação é Israel, nação com quem Deus tem uma aliança, mas que, em alguns momentos de sua história, quebrou esta aliança e viveu de forma ímpia, prostituindo-se com outros deuses, mesmo tendo consciência de quais seriam as consequências. Por isso, ela tornou-se cativa de Babilônia. Seu povo tornou-se escravo e coisas terríveis aconteceram com ela. Um povo de aliança, mas tornou-se escravo por tê-la quebrado. A segunda cidade é Nínive, uma cidade que já estava condenada à total destruição devido aos seus muitos pecados. E ao ouvir a mensagem de juízo de Deus, 100% dela se arrependeu dos seus maus caminhos e voltou-se para Deus, que pelo ato de humildade e coração arrependido de toda aquela nação, suspendeu a sentença, dando-lhe a oportunidade de viver de forma justa. O que você prefere? Ser Israel, que mesmo com o histórico de aliança, tornou-se cativa de seus inimigos e teve parte de seu povo destruído por desviar-se do seu propósito? Ou Nínive, que apesar de ter vivido de uma forma ímpia, arrependeu-se de seus maus caminhos e recebeu
a oportunidade de experimentar Deus como único Deus. O amor de Deus está intimamente ligado à sua justiça. E Ele deseja que caminhemos em justiça hoje, mesmo que ontem já tenhamos caminhado nela ou que durante todo o nosso passado tenhamos vivido na impiedade. Ele nos tira a chance de termos qualquer mérito por termos vivido na justiça um dia, bem como de nos sentirmos incapazes de vivermos uma nova história hoje, mesmo diante de um passado de pecados e impiedades. Permaneça no caminho da justiça, quem já a pratica. Abandone a impiedade e procure o caminho justo, quem tem sido ímpio no seu proceder. A vida e a morte estão igualmente apresentadas por Deus para ambos, com uma medida justa de amor. Amém? Se você gostou desse vídeo e ele lhe edificou, curta e compartilhe. Muito obrigada por sua audiência e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima oportunidade, com a graça de Deus.